Vamos construir junto então. Posso começar com o mais difícil? Vai lá. Goat. Verstappen pra mim. É o Vitor Antônio Lewis. Não, pra mim é o... Max Verstappen, né? Vamos combinar que é uma disputa entre dois pilotos. Daria pra dizer que é o Vettel, né? Daria pra dizer, mas... É o Verstappen, né? Concordamos. Eu te justifico porque eu não colocaria o Vettel em vez do Verstappen. Por mais que o Vettel tenha sido um puta piloto pela Red Bull, a dominância do Verstappen com a Red Bull foi maior, foi marcante. Tanto é que eles bateram uma marca de uma McLaren com o Ayrton Senna, se não me engano. Uma marca que durava uns quase 30 anos. Então, pra mim, entre outros fatores, óbvio, mas pra mim isso é um ponto mais determinante pra botar ele como GOAT e o Vettel como lendário. Não que ele não seja um GOAT com a Red Bull, mas se tiver que escolher só um, fica Verstappen. Interessante tu ter trazido isso, porque se tu for analisar só por critérios mais objetivos, o Vettel ele tem o mesmo número de títulos mundiais que o Verstappen e em sequência também. E talvez até um pouco menos polêmicos que os do Max, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. O que importa é que, na minha opinião, na minha análise, como piloto, assim, eu vejo o Verstappen com uma gama maior de habilidades, uma dominância muito maior sobre os seus companheiros de equipe, assim. Também a longevidade dentro dela, eu acho que o Vespa ganha do Vettel, ganha por pouco, mas ganha, sabe? Então, pra mim, esse é o critério principal. Eu acho que não tem outra, né? O Vettel entra aqui na categoria de lendários, mas o X da questão aqui nessa categoria é: entra mais alguém? Pra mim entra, cara. Tu acha que entra? Na de lendários? É. Cara... Puta merda, agora tu me pegou, cara. Porque eu poderia apelar pelo lado saudosista da coisa e colocar o Coulthard como lendário. Mas daí qual vai ser o critério, entende? Porque tipo, o Vettel conquistou 4 títulos mundiais, teve uma superioridade em determinado ponto que a gente nunca viu no Coulthard, só que também vale lembrar que o Coulthard correu em uma época bem diferente, né? Onde começou com o domínio de Ferrari, depois passou para Renault, aí teve a Ferrari de novo, McLaren, então... Cara, eu não sei, pra mim, eu acho que não entra mais ninguém. Ok, agora eu vou dar o meu argumento, então. Tem uma coisa e principalmente nas comunidades de futebol aí na internet que falam daquela coisa do streets won't forget, sabe? As ruas jamais vão esquecer. Sim. De alguns jogadores que tiveram um auge, assim, muito curto, mas que foram tão marcantes que simplesmente eles são figuras essenciais do futebol e que isso, assim, mascara a falta de longevidade deles. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho foi um cara que teve 3 anos muito bons no futebol e depois não obteve o mesmo nível, né? Foi um auge curto. Mas ao mesmo tempo é impossível tu não falar do Ronaldinho como uma lenda do futebol por causa de tudo que ele fez nesse pouco período aí. E eu coloco um cara da Red Bull numa categoria parecida. Atrás do Vettel, tá? Importantíssimo, né? Não fica à frente do Vettel. Mas pra mim ele é um cara que, assim, no futuro, hoje já é assim, mas daqui a 10 anos, todo mundo vai lembrar, nossa, cara, o Dani Ricciardo da Red Bull, cara, era uma coisa incrível, porque, querendo ou não, ele competia contra o Max e ele competia contra outros pilotos que dominavam a época, como o próprio Vettel na Ferrari e o Hamilton na Mercedes, e tipo, ele dava uma dor de cabeça pra eles nas corridas, fazia algumas ultrapassagens assim, o chuchu, coisa linda de se ver. Então, pra mim, eu não consigo colocar, por esse motivo que eu expliquei, eu não consigo colocar eu não consigo colocar o Ricciardo só na categoria bons pilotos. Pra mim, ele é uma lenda da Red Bull. O que pensas? Voto como relator. Não tinha pensado por esse ponto, tá? Então, faz bem sentido o que tu falou sobre o Ricciardo, até porque o Ricciardo nunca foi o mesmo depois que ele saiu da Red Bull, né? Pois é.
E o cargo de segundo piloto da Red Bull também nunca mais foi o mesmo depois que saiu o Ricardo, né? Uhum. Então, que bom que chegamos a um consenso sobre isso, porque poderia ser um motivo de discordância forte aí. Mas se tivesse uma categoria entre bons pilotos e lendários, talvez fosse o lugar perfeito pro Ricardo, né? Pro Ricardo. Mas enfim, vamos pra categoria bons pilotos? Quem tu Bora. acha que se enquadra aí? Eu acho que, por exemplo, o Coulthard, o Weber e o Pérez podem entrar. Eu vou colocar esses três, mas também coloco o próprio Tsunoda, cara. E vou explicar o porquê. Pode explicar. Porque eu não sei como é que vai ser o Tsunoda na Red Bull. Eu sei como ele foi na Visa, entendeu? Uhum. Ele pode ser muito um piloto a entrar na categoria de lendário, como pode ser um piloto para ficar na categoria de ficar devendo ou pior, entendeu? Então, por isso, tá? Por aquele ditado, eu sei o que A pode me entregar, mas eu não sei o que B pode me entregar. Então, eu sei o que, por exemplo, o Pérez me entregou, eu sei o que todos esses aí entregaram. Só que eu não sei até que ponto o Tsunoda pode entregar um desempenho bom na Red Bull. Então, por isso eu coloco ele como bons pilotos com aquele asterisco de dúvida, sabe? Boa. Inclusive, o meu argumento, se tu trouxesse isso, ia ser parecido. Eu ia deixar o Tsunoda pro final, porque provavelmente nós não ia colocar ele. E aí eu ia sugerir de nós colocar ele em bons pilotos, porque, né, nós não tivemos nenhuma amostragem ainda dele na Red Bull, mas sabemos pelo desempenho dele, pelo histórico dele na categoria, que ele é um bom piloto. Então, querendo ou não, mesmo com o asterisco, ele se encaixa aí de ser um bom piloto que pilota pela Red Bull. E eu acho que ele tem o potencial de ficar, após ele encerrar a passagem dele na Red Bull, ele tem o potencial de se encaixar nessa categoria e, se for melhor, até acima, né? Mas, né, não Sim. vamos nos precipitar, né? Ficamos nisso por enquanto. Quanto à ordem, já que nós concordamos que Pérez, Coulthard e o Weber pertencem a essa categoria, qual deles tu acha que é o melhor desses três? Dos três, É, cara, pelo desempenho eu vou colocar o Pérez, tá? o Pérez. Pô. Agora Mas tu me balançou, cara. eu, Mas fica- continua. eu ficaria entre o Pérez e o Weber. Tá? Sim, eu também. Até parando pra pensar um pouco mais, eu acho que o Weber ficaria em primeiro, até por conta do desafio que ele entregou em relação ao companheiro de equipe. Tipo, na época que ele esteve em Red Bull, sabe? Tipo, a relação Weber-Vettel foi mais desafiadora do que Pérez-Verstappen. Então, pensando agora, assim, colocaria o Weber em primeiro, Weber em primeiro, Pérez em segundo, Coulthard em terceiro e o Tsunoda em quarto, com aquele asterisco que a gente já comentou. Perfeito. Eu concordo com o teu ranking e adiciono que, apesar de ter ficado balançado, tem um fator que na real pesa um pouco, que é que o Weber, ele nunca teve uma fase horrorosa como a que o Pérez teve, né? Mesmo que, assim, pilotagem por pilotagem, talvez o Pérez tivesse um nível bem parecido com o do Weber, eu acho que o Weber realmente foi um pouco mais constante na Red Bull, então acho que eu vou concordar contigo e colocar o Weber em primeiro, Pérez em segundo, Coulthard em terceiro e o Tsunoda em quarto com asterisco. E em categoria pilotos que ficaram devendo, prometeram alguma coisa, não foram tão mal, nem tão bem, tu acha que alguém se encaixa aí? Eu vou começar nessa aí, então. É, o álbum, isso aí. Então começa. O álbum. Pra mim é o álbum que se encaixa nessa categoria. E o Klien também. Algo... Cara, eu colocaria o Gasly aí também. O Gasly. Pô, Pois é, cara, porque eu não... ele quando sobe da Toro Rosso pra Red Bull, ele tinha um bom desempenho, sabe? Uhum. Então, eu acho que ele também ficou devendo nessa questão. E eu não tinha parado pra pensar, mas o Gasly, ele de fato não é um piloto na Red Bull. Ele só ficou devendo mesmo, né? Sim. Então acho que foi unânime aqui, esses três, né? Talvez sim. Talvez o Liuzzi, porque o Liuzzi, ele correu pouquíssimo tempo, né? E tipo, ele não era um mau Cara, piloto, ele só quebrou o galho, né?
Eu não me lembro tanto assim do Lewis correndo pela Red Bull, tá? Então eu prefiro não manifestar opinião acerca disso pra até não trazer uma coisa muito equivocada, né? Uhum. Mas se tu concorda de colocar ele como ficam devendo, eu voto com o relator. Pensando bem agora, talvez até não, porque, querendo ou não, 4 corridas é muito pouco, sabe? Então, não se criou muita expectativa no Liuzzi e na Red Bull, querendo ou não, né? Então, eu acho mais justo Sim. ele ficar na categoria... Ah, tá. Então, ainda na categoria ficaram devendo. Qual tu acha que é a ordem correta aí? Cara, pra mim só troca o Gasly e o Christian Klein de ordem. Uhum. Tipo, álbum pra mim foi o que mais ficou devendo. Tu acha que o álbum é o que mais ficou devendo? Eu acho que sim. Tá. Eu preciso de um segundinho aí pra refletir sobre isso, porque realmente ainda não tenho esse ranking assim, bem montado na minha cabeça. Parando pra pensar, eu acho que o álbum realmente ficou devendo mais do que o Clean e o Gasly. E aí tu diz que o Gasly ficaria à frente do Clean. Isso, tipo, Isso. o álbum, o Gasly e o Klein. Pra mim, Cara, no caso. Nesse caso eu vou discordar, mas vamos discutir sobre isso. É que eu acho que o Clean, ele teve... Cara, se não me engano, foram 2 ou 3 temporadas na Red Bull, numa época que o carro não era a potência que acabou virando na época do Vettel, né? Então eu acho que acaba pesando um pouco. O Gasly, ele já correu numa época melhor da Red Bull, em que a Red Bull era a terceira, quarta, quinta força, né? É difícil, cara. Porque o Clean não foi mal, mas o Gasly também não foi mal, né? Sim. Tu acha que esse meu argumento é suficiente pra deixar o Clean aqui? Cara, eu acredito. Eu acho que sim, cara. Tipo, Tu acha que sim? como eu te disse, tem alguns que eu não lembro muito. O Clean é um deles, sabe? Mas enfim. Pra mim é. Pra mim tá tranquilo esse teu argumento nessa questão. Ok, então não vamos nos prolongar, mas fica aí uma questão, né? Talvez seja mesmo o Gasly melhor do que o Clean pela Red Bull, mas na nossa opinião acabou ficando o Clean à frente. Então vamos logo de cara então definir quem é o pior? Uhum. Quem tu acha que é o pior? Repete a lista aí, por favor, dos que sobraram. Daniel Kvyat, Robert Dornbos, Vitantonio Liuzzi e Leon Lawson. Cara. Posso fazer só um asterisco antes? Ah. A única coisa que nós sabemos sobre o Robert Dornbos aí é que ele correu 3 corridas, né? Então, a nossa análise vai levar só isso em consideração. Essa é a única informação que nós temos sobre ele, né? Nós sabemos muito mais sobre o Lawson. Ele o pior, porque assim... Eu acho que vai ser ele o pior, porque vai ser assim, né? Tipo, o Lawson a gente sabe que é um baita piloto. Eu não lembro desse cara aí, sinceramente. Então eu consigo colocar ele... Eu consigo colocar o Lawson, melhor dizendo, como pior. Mas também não consigo colocar ele acima do Lawson, sabe? Tipo, fez sentido? Fez sentido, cara. Eu tava pendendo a colocar o Lawson, por quê? Porque ele fez 2 corridas pela Red Bull, 2 finais de semana, foram 2 corridas e uma sprint. E ele foi, assim, foi terrível. Ele não pontuou nada com um carro que não é tão ruim assim. Porém, sabemos que o Lawson, ele é um piloto em atividade, ele ainda pertence à Red Bull, né? Ele foi demovido para RB, mas na RB ele não foi nem um pouco mal. Ele tem o potencial para voltar, enquanto o Robert é só Dornbos. Fez 3 corridas pela Red Bull e ninguém lembra mais dele, só lembramos essa semana por causa desse caso do Lawson, né? Então acho que eu vou contigo. Eu não consigo colocar o Lawson abaixo desse cara aí. Tá. Definido, e daí, né? Pra... Sim, e aí os 3 estão... Opa! Tá aparecendo aí? É que apareceu um recado do Meet aqui. Pera aí. Sim. Pra mim tá tranquilo. Vamos definir então. Temos 3 pilotos na categoria não foram muito bem na Red Bull, não.
nessa ordem, né? Pra mim é isso aí. Não, Aham. Não, pera aí, desculpa, eu me confundi. Eu coloquei o Kvyat aqui no pior, mas foi sem querer. Pô, isso é bullying com o Kvyat, cara. Coitado, né? Já sofreu demais. Colocamos ele à frente do Lawson, né? Ou abaixo? Sim. Beleza. Não, acho que assim tá perfeito. Beleza. Então fica assim. Depois eu vou salvar essa imagem aí e guardar pra no futuro cornetarem nós quando o Leon Lawson for campeão mundial pela Red Bull. Virgem, Maria. Brincadeira, brincadeira.